Então agora nós vamos ouvir do Eusébio agora como é que nós preparamos uma parreira de uva. Agora é época da poda, um monte de coisa. Então o Eusébio vai falar para nós toda essa parte ali da parreira de uva agora. E por uma outra oportunidade ele vai vir para falar da uva, do vinho, como é que faz o vinho. Mas agora vamos falar da parreira de uva, Eusébio. Então, Pepe, para a gente conduzir uma parreira, uma planta, né? Porque tem aquele que em casa lá tem só uma planta, né? Isso. Só uma videira, só um pé de uva. Então, para a gente conduzir essa planta, tem vários tratos culturais necessários para a gente promover a saúde dela, para que ela vá produzir, né, uma uva de qualidade e em quantidade. Às vezes a gente pensa, não, eu quero que produza bastante, mas tu pode comprometer a saúde da tua planta e no ano que vem ela não vai produzir como ela deveria produzir. Sim. Bem como se eu produzir pouco também, eu posso estar comprometendo a próxima safra também. Então, para a gente falar nessas estratégias, nesses manejos, né, a gente precisaria de muito tempo. Então nós vamos nos concentrar hoje na questão da poda, que nessa época é a época de fazer a poda, né? Muitos já fizeram, né, e não é problema, a gente pode podar a uva mais cedo, né? Lá no início do inverno, se quiser, já é possível podar, porém é arriscado. Porque dá um calorzinho, ela vai querer começar a brotar, depois vem um frio, vem uma geada e detona lá com a parreira. Que não se pode antes, função dessas mudanças climáticas. Isso, eu tenho preferência sempre por esperar o máximo possível, acompanhando os sinais que que ela vai te mostrando, né? Então, quando a gema, de olho nos galhos. De olho no tempo, né? Isso. Observar sempre a safra anterior, como é que foi o vigor dessa planta, né? Tá. Tipo, ela botou muito ramo. Ela botou uns ramos grossos, muito vigorosa, né? E uma carga já não tão boa. O outro ano eu tenho que deixar um pouco mais de gema, né? Para ela ter mais ramos, né? Para te poder fazer esse equilíbrio entre produção e produção de massa verde, né? De ramos. Tá. Então essa observação do ano anterior é muito importante. Então assim, ó, eu vou começar a podar minha uva esse ano. Se é uma uva comercial, né, uma videira comercial, existe toda uma estratégia, né? A gente acompanha lá qual é a melhor, dependendo da variedade, dependendo do solo, né, do sistema de condução, né? Daqui a pouco tu tem a condução em cerca, né, que é a espaldeira, ou tu tem a condução enlatada, parreira, que é a nossa parreira aqui, né, tipo uma pérgola, né? Isso. Que inclusive é da cultura italiana, né? Foi os imigrantes que trouxeram e hoje a gente tem dessa forma, né? Esse sistema assim. Então, se a uva é para mesa, se a uva é para vinho, se a uva é para suco, tudo isso vão ter estratégia que vão... Então, tu escolheu o sistema de poda. Eu vou meter a tesoura lá na planta, né? Eu posso ter uma poda curta, onde eu vou pegar esses ramos, né? Esses sarmentos, e vou deixar eles curtinhos, com uma ou duas gemas, né? Um ou dois olhinhos. E não aquilo pode ali, ser 3 também não. Aí, até 3 ainda pode ser considerada a poda... Ramo, do vigor do ramo também. Ainda pode ser considerada a poda curta, né? Sim. Como eu posso fazer uma poda longa? Eu vou deixar ao invés de eu deixar um esporão curtinho, eu deixo uma vara longa, com até 7, 8 olhinhos, né? Essa gema, ela vai soltar um broto, onde vai dar a produção. Então a uva, ela só dá em ramo do ano. Tô falando aqui das nossas. Tem uvas viníferas que produzem no ramo do ano anterior. Do ano anterior. Né? Que é o ramo de ano, né? Que a gente chama. Isso. Então isso tudo é estratégia para te podar. Mas as nossas aqui, de um modo geral, né? Que é a Goethe, que é a Niagara, que é a Bordeaux, né? São uvas que produzem no ramo do ano. Então essa gema vai brotar e ela vai dar ali 2, 3 ou até 4 cachinhos. Então tu sabe que uma gema que tu deixar, ela vai dar até 4 cachos, que a planta vai ter que alimentar. Sim. Então se eu deixo muito olhinho, muita gema, eu vou ter muito ramo e muita produção. Então eu posso estar comprometendo, porque eu preciso de área foliar, onde a planta vai pegar aquilo que ela extrai do solo e transforma através da fotossíntese em nutrição para essa planta, né? Então essa poda tem que visar sempre isso. Quanto é que eu quero de gemas, quanto é que eu vou deixar para mim produzir e não ter problema de excesso de carga. Então se eu botar muito cacho, é muito filho para a planta alimentar. Ela vai ter filho pequeno, ela pode abortar, ela vai ficar sensível, estressada, vai adoecer com mais facilidade. Então essa época agora, a pessoa tem que buscar fazer uma poda conforme a sua característica, né? Não tem uma receita pronta. Eu chegar aqui e falar, né, para os teus ouvintes, não, é assim que poda.
A poda é muita observação, né? Então por isso que o nosso produtor ali, ele já tem o olho calibrado, né? Não, a minha uva não adianta eu podar assim que não vai dar certo. Porque ele sabe o vigor da planta, ele sabe o solo que ele tem, né? E se eu não podar? Se eu não podar, eu vou ter ali uma quantidade muito grande de gemas, né? Eu vou ter ramos finos, fracos, pouca produção de folha, né? Porque eu tenho muita gema, então ela vai ter que alimentar toda essa produção e vai enfraquecer a tua uva, né? Eu estava contando um exemplo de um amigo meu, né? Que nunca podava, Isso. né? Aí deu gato pingado no Isso, outro, uva sem qualidade. Sem qualidade. Ela vai perder essa folha muito cedo, então enfraquece o pé também, né? Enfraquece, né? Então tem várias, né? Então, para uma uva de qualidade, a gente pensa desde lá da fertilidade do solo, né? Até os tratamentos, né? Que a gente vai ter para produzir uma uva de qualidade. Estou falando em tratamento, então, eu estava falando em tratamento. Toda parreira, todo ano tem que ter um tratamento, né? Tanto no adubo como outro tipo, em função daquilo que a gente ia falando, dos fungos que uma parede pode pegar. Claro. Infelizmente, né? O clima nosso também. Nós temos uvas, né? Videiras mais rústicas. Tipo a Goethe é um caso. Porque a nossa região aqui ela não tem uma boa condição climática para produzir uvas. Exatamente. Tem muita umidade, muita chuva, né? Aquela neblina que dá aí na época que a uva está se desenvolvendo. Quando a neblina baixa, entra aquele sol forte, então umidade e temperatura é o ambiente ideal para desenvolvimento de doenças, né? Estou falando de umidade, só para não cortar a tua conversa, eu me lembrei. A terra, o solo melhor para plantio de uva, porque a gente vê que a Zambuja é uma região que planta muita uva. Por quê? É em função que a terra lá é melhor. Ali tem um solo bem fértil. A uva precisa de uma terra mais sólida. Assim, ó, não tão úmida. Eu vou ter uma uva para produção de vinho, né? Se eu pegar essas nossas variedades, adubar, irrigar, tratar bem, elas vão responder. Sim. Elas vão produzir muita uva, né? Tu pega uma Niágara, por exemplo, ela vai te produzir 30, 35 toneladas por hectare. A Goethe, 20, né? 25 toneladas. Se tu conduzir bem, ela vai responder e vai produzir. Porém, quantidade, eu penso mais numa uva para mesa. Eu vou colher o cachinho e vou vender lá no mercado. Uhum. Quando eu penso em vinho, às vezes a quantidade não é tão bom assim, porque tu vai perder a qualidade dessa uva, que não vai te dar um vinho tão bom. Então, quando eu penso em vinho, geralmente eu produzo menos. Então, eu tenho que ter esses cuidados na poda, tudo detalhe, bem né? como na fertilidade. Bons vinhos lá da Itália, bons vinhos lá de Portugal, da Europa, tem vinhos que produzem 2 quilos por planta, né? Produzem muito pouco. São solos secos, pedregosos, arenosos. Então, essa planta fica num ambiente de estresse, vai produzir uma uva, né, com sólidos totais, né, que vai te produzir vinhos excelentes. Então tudo depende, né, do teu objetivo. Muito bem. Pena que o programa nosso está terminando. Teria muito assunto ainda para falar, mas o importante é falar da poda, da preparação da parreira de uva. Ele vai retornar uma outra oportunidade para falar do vinho, então a gente complementa mais ainda.